Fala pessoal, tudo bem com vocês hoje? Passando aqui mais uma vez para trocar aquela ideia. E dessa vez respondendo algumas perguntas que eu venho respondendo de forma mais incisiva, que é: David, como é que eu tiro a residência paraguaia? Você fala bastante sobre a questão da residência fiscal no Paraguai, você deu várias dicas em relação à questão de preço, mas eu quero saber como é que eu tiro, certo? E para isso eu resolvi fazer mais um vídeo onde eu vou listar para vocês quais são os documentos que vocês vão precisar, tanto aqui no Brasil quanto lá no Paraguai, para vocês poderem pedir a solicitação da residência paraguaia. Só que a solicitação da residência no Paraguai é só o primeiro passo desse processo. O processo para você conseguir a residência de fato, né, a residência fiscal de fato, que é o que geralmente nós brasileiros buscamos, e muitas outras nacionalidades também, diga-se de passagem. Enquanto eu estive lá, eu conheci holandês, eu conheci americano, conheci belgas, conheci húngaros, eu conheci muitas pessoas de outras nacionalidades da Europa procurando fugir, né, do inferno fiscal de lá no Paraguai. Mas então, como é que eu faço isso? Desculpa, voltando. Mas então, esse é só o primeiro passo. A solicitação da residência te dá direito a você pedir a cédula paraguaia, que é o segundo passo. E com a cédula paraguaia, você pode ter direito a pedir o RUC, que é como se fosse de forma mais similar, né, fazendo uma analogia, é parecido com o CPF do brasileiro. E aí sim, você vai ter a chamada residência fiscal paraguaia. Você vai ter direito a abrir contas bancárias no Paraguai, movimentar suas finanças no Paraguai, além de você poder abrir empresa e etc. Mas então, David, como é que eu faço para poder dar entrada em todos esses trâmites? Nesse vídeo, para não ficar tão extenso, eu vou ensinar para vocês quais são os documentos que vocês precisam para dar entrada da residência, na solicitação da residência, mas aqui embaixo tem um link que vai redirecionar vocês para um e-book completaço, um e-book de mais de 40 páginas, que ensina como você tira a residência, como você tira a sua cédula paraguaia, para assim então você poder dar entrada no RUC e poder fazer, né, o que você quiser fazer. Ou não, né? Você também não é obrigado a tirar o RUC em alguns casos, vai do seu objetivo, né? Mas dá uma conferida aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai poder ter acesso a esse e-book completaço, com todos os documentos, aonde tirar, quanto você vai pagar de taxa naquele documento, como é que você vai, até o endereço do local que você vai, para você poder solicitar o documento e assim por diante, certo? Confere aqui embaixo que eu vou deixar aqui um link na descrição. Mas então, estou com uma cola aqui para eu poder olhar e explicar para vocês. Aqui no Brasil você basicamente vai precisar de 6 documentos, 5 aliás, 5 documentos. Quais são esses 5 documentos que você vai precisar aqui no Brasil? Você vai precisar um certificado de que você tomou a vacina da febre amarela. Você vai precisar do seu documento de identificação, que pode ser o seu RG ou pode ser o seu passaporte. Você vai precisar da sua certidão de nascimento. E aí vem outra situação. Caso você seja casado ou caso você seja viúvo, você vai precisar também dessa certidão de casamento e dessa de viúvo. Você também vai precisar de uma certidão de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal. E eu deixo bem claro que é pela Polícia Federal, porque existem outras certidões de antecedentes criminais, existe da Polícia Civil, existe do CNJ, não é nenhuma dessas, é a da Polícia Federal, certo? Você vai precisar desses documentos. Então vamos lá. Só que tem um detalhe para cada um desses documentos, né? A vacina da febre amarela, para que ela serve? Você não vai precisar necessariamente da vacina para você poder solicitar a sua residência no Paraguai, né? Não tem nada a ver. Mas para você poder entrar no país, para você poder entrar no Paraguai, a polícia, lá na imigração, eles vão solicitar que você apresente o certificado da vacina da febre amarela. Qual é esse certificado? É o certificado que tem lá na página do GovBR. Você vai lá no Google e você digita Certificado Internacional Vacina Febre Amarela. É uma página do GovBR. Você vai ver lá
um campo onde você vai poder solicitar. Eu ainda não tomei essa vacina, o que é que eu faço? Você pode ir em qualquer posto de saúde, você consegue tomar essa vacina de graça, você vai pedir lá para a pessoa, né, o agente de saúde, você vai pedir um comprovante, um certificado de que você tomou essa vacina, e com esse certificado você consegue emitir pelo site do GovBR esse certificado internacional, certo? E aí sim você vai conseguir ter o certificado internacional da vacina da febre amarela, e é com esse certificado que você vai apresentar na imigração quando você chegar no Paraguai. E aí, por meio desse certificado, você vai receber o comprovante de entrada no país. E esse sim faz parte da lista de documentos, não se esqueça disso. A vacina da febre amarela em si não é para você tirar a residência, mas você precisa desse certificado para poder receber um documento que esse sim faz parte da lista de documentos para você ter para você poder solicitar a residência, certo? Não esquece disso, vacina da febre amarela. E outro detalhe, você tem que ter tomado essa vacina pelo menos 10 dias antes de você entrar no país. Se você tiver tomado ali 9 dias antes de entrar no país, eles vão barrar a sua entrada. Então, planeje isso, né, na sua agendinha, 10 dias antes de ir. O segundo documento que eu mencionei que você vai precisar é o seu documento de identidade, que pode ser o RG ou pode ser o seu passaporte. Eu emiti o meu com passaporte. Por quê? Porque eu fiquei em dúvida em relação ao RG em alguns detalhes, por causa do número do meu RG. Porque eu estava em dúvida em qual numeração, porque o novo RG, pelo menos aqui no Ceará, da onde eu falo, a numeração da RG é a mesma do CPF, né? Só que eu não sabia, eu fiquei em dúvida, porque eu fiquei procurando um número de RG, não tinha um número de RG como tem no RG antigo, tinha o mesmo número do meu CPF, e eu fiquei confuso, o número do meu CPF, né? Aí depois eu tive essa informação de que o número do CPF agora é o número do RG. Não gostei dessa atualização. Mas enfim, não vem ao caso. O ponto é, você vai utilizar um documento de identidade, que pode ser o seu passaporte ou pode ser o seu RG. E aí, tenha isso em mente. Seja lá qual for o documento que você escolher para você começar o processo, você vai utilizar ele do começo ao fim. Se você vai usar o seu RG, você vai usar o seu RG para tudo na etapa do processo. Se você vai usar o seu passaporte, você vai usar ele para tudo em cada etapa do processo. Então tenha isso em mente, certo? Por quê? Porque a gente vai precisar de um documento de identificação já em um dos documentos. Mas tenha em mente, RG ou passaporte, use um dos dois. Próximo documento, certidão de nascimento. Você vai precisar da sua certidão de nascimento. Ela precisa ser nova, ela é obrigatoriamente ser nova, e aí que entra uma questão. Gente, a certidão de nascimento, ela não é obrigatoriamente. A certidão de nascimento, ela não precisa obrigatoriamente ser nova, ela não exige validade. Só que aí tem um detalhe. Um dos requisitos do processo é que a sua certidão de nascimento ela deve ser apostilada. Você tem que fazer um procedimento que se chama apostilamento de AIA. David, o que é um apostilamento de AIA? Apostilamento de AIA é como se fosse uma autenticação. É uma autenticação de cartório que ela é válida internacionalmente dentro de países que aceitaram aquele acordo de AIA. Então, dentro daqueles países, eles reconhecem esse apostilamento de AIA como se fosse uma cópia autenticada. É uma cópia autenticada internacional. De forma bem resumida, ela é isso. O Paraguai faz parte desse acordo, então ele exige que a sua certidão de nascimento seja apostilada. Só que aí que entra o ponto. Alguns cartórios, eu falo alguns, porque apesar disso ser algo padronizado, tem cartórios que exigem de um jeito, tem cartórios que exigem de outro. E aqui é que entra algum detalhe. A sua certidão de nascimento, ela não precisa ser nova. Não existe data de validade para a certidão de nascimento. Só que os cartórios, alguns cartórios, eles costumam exigir duas coisas. Uma, ela não pode estar rasurada. E está certo. A sua certidão de nascimento, ela não tem validade, mas ela não pode estar rasurada. Tenham isso em mente. Porém, alguns cartórios, elas exigem que eles só apostilam se a sua certidão for nova. E aí
É aquela, você pode tentar insistir lá com o funcionário do cartório, mas quando eu falo insistir, não é ficar brigando com ele para ele fazer aquilo, porque senão, cara, ele vai atrapalhar a sua vida. Olha só, 2 dicas para a vida: nunca bata de frente. Quer dizer, não vou dizer nunca, né? Mas evite bater de frente com servidor público e com funcionário de cartório. Essas pessoas têm poder para atrapalhar a sua vida. E se elas não forem com a sua cara, eles vão atrapalhar a sua vida. Então evite, né? Quando eu falo insistir, é você, não, por favor, lá eles não querem que seja nova e etc. Você pode fazer assim. Por quê? Porque isso vai evitar o custo de você emitir uma nova certidão de nascimento. E emitir uma nova certidão de nascimento pode ser um custo bem mais alto do que você espera e lhe pegar de surpresa, né? Isso também vai dar. E outro detalhe: uma certidão de nascimento, a segunda via de uma certidão de nascimento, ela só pode ser emitida naquela certidão, naquele cartório que emitiu a sua primeira certidão de nascimento. Então você vai ter todo o trabalho de procurar aquele cartório, né, e ir até ele, certo? Então tenham em mente que vocês vão precisar fazer o apostilamento da sua certidão de nascimento, porém esse apostilamento ele pode ou não ser exigido que seja numa certidão de nascimento nova. Moral da história: você precisa fazer o apostilamento de AIA, só que alguns cartórios vão exigir que seja uma certidão de nascimento nova, só que não é obrigatório para o Paraguai, certo? E aqui entra um outro detalhe: você vai precisar fazer uma cópia dessa sua certidão. E aqui vai entrar um outro problema. Qual é esse outro problema? O ideal é que você faça o apostilamento de AIA, você vai fazer na cópia da sua certidão de nascimento. Você não vai fazer o apostilamento de AIA na sua certidão de nascimento original. Você vai fazer numa cópia. E alguns cartórios se recusam a fazer isso. Novamente, tem cartório que faz, tem cartório que não faz, certo? Então, por que tem que ser na cópia? Porque lá no Paraguai, eles vão reter a sua certidão de nascimento com apostilamento. Então, pode ser que eles façam a retenção da sua certidão de nascimento original e você vai ficar sem. Isso pode ser um problema durante as próximas etapas do processo. Então, é melhor que esse apostilamento de AIA ele seja feito numa cópia. E aí, novamente, você vai ter que insistir para o cartório fazer o apostilamento de AIA na cópia da sua certidão. E aí você explica para o funcionário do cartório: tem que ser na cópia. Se você quiser, você pode até mostrar a página oficial lá do Departamento de Imigração, que ele fala que a cópia tem que ser apostilada. Eu vou deixar também o link aqui nos comentários, onde você vai poder ter acesso à lista lá do site do Departamento de Imigrações do Paraguai, onde ele coloca lá a lista de documentos e especifica esse detalhe do apostilamento de AIA na cópia. Recapitulando, vocês vão precisar do certificado internacional de que vocês tomaram a vacina da febre amarela. Vocês vão precisar do seu documento de identidade e um detalhe que eu não falei antes: vocês vão fazer uma cópia autenticada da sua identidade. Façam uma cópia autenticada da sua identidade. Façam uma cópia colorida e autenticada da sua identidade, certo? Não esqueça desse detalhe, esse detalhe é muito importante. Quantas cópias? Façam 2. Por que 2? Por redundância. Você pode perder uma, pode amassar, pode rasurar, você não quer que isso aconteça. Faça 2, certo? Sempre peque pelo excesso, tá ok? Façam 2 cópias coloridas autenticadas da sua identidade. E depois você vai fazer uma cópia da sua certidão de nascimento e você vai pedir para fazer o apostilamento de AIA nessa cópia. Combinado? Se você for casado ou viúvo, você vai ter que fazer também o mesmo apostilamento de AIA na cópia da sua certidão de casamento ou de viúvo. Se você for casado ou viúvo, a mesma coisa que você fez na sua certidão de nascimento, você vai fazer. Você vai fazer uma cópia e você vai fazer o apostilamento de AIA nessa cópia, certo? A mesma coisa. Por quê? Porque senão você vai perder a sua original, porque vai ficar retido lá pelo Departamento de Imigração no Paraguai. E o próximo documento é a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal. Você vai lá no Google, digita lá certificado de antecedentes criminais
você vai ser redirecionado para uma página também do GovBR, e lá nessa página do GovBR você vai precisar preencher uns dados para você poder fazer a solicitação a emissão da certidão. Lá nos dados ele pede um documento. Você vai colocar o documento que você vai utilizar durante o processo. Você está escolhendo fazer com RG, então você coloque lá o documento do RG, o número do RG. Você está querendo utilizar o passaporte, você vai utilizar o número do seu passaporte como documento. Simplesmente, o documento que você utilizou, que você escolheu para ser seu documento de identidade, você vai utilizar em cada etapa do processo. Você pode ter problema se você apresentar o seu documento de identidade, mas na certidão de antecedentes criminais está constando lá, por exemplo, o seu passaporte ou vice-versa. Então, usem o mesmo documento, certo? Então, depois que você pega o documento, depois que você pega essa certidão de antecedentes criminais, você vai fazer também uma cópia autenticada dessa certidão de antecedentes criminais, certo? Alguns cartórios, eles não fazem essa cópia autenticada porque tem um QR Code. Cara, insista, faça uma cópia autenticada, você vai precisar lá durante o processo, porque lá no Paraguai eles não vão reconhecer o QR Code como uma autenticação digital, eles vão querer um carimbo, eles vão querer que tenha um selo lá estatal autenticando que aquele documento ali é válido, certo? Façam isso. Então, fechando aqui os documentos: certificado de vacina da febre amarela, documento de cópia autenticada do documento de identidade, cópia apostilada da sua certidão de nascimento, da sua certidão de casamento e da sua certidão de viúvo, certificado de antecedentes criminais da Polícia Federal, e um sexto que não é documento, mas que é bom você levar, é foto 3x4. Você vai precisar de pelo menos 2 fotos 3x4 durante o processo. Você pode tirar lá? Pode, mas não conte com a sorte, leve já preparado daqui, certo? Então esses são os documentos que você vai precisar aqui no Brasil para você poder começar o seu processo de solicitação de residência no Paraguai. Você vai chegar no Paraguai, o que é que você vai fazer assim que você chega no Paraguai? Primeira coisa, chegou na imigração, seja por fronteira terrestre ou seja pelo aeroporto, você vai solicitar o comprovante de entrada no país. Se você entrar por via terrestre, o comprovante de entrada é um recibozinho, um papel. Você vai receber um papel, um recibo, que ele é o seu comprovante de que você entrou no país. Se você entrar no país por via aérea, pelo aeroporto, esse comprovante de entrada, ele é o carimbo que você recebeu no seu passaporte. Saiu do aeroporto, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o que eles chamam lá de escribania, que é um cartório. Nada mais do que um cartório. Eles chamam de escribania. Tem vários lá. Se você botar no Google Maps, escribania, e bota para pesquisar, você vai ver vários pontinhos azuis lá marcando a escribania. Você pega e vai naquele que for mais próximo para você. O que é que eu recomendo? Em frente de toda escribania, que eu já reparei, em frente, na esquina, próximo de toda escribania, você vai encontrar um lugar para fazer cópia, né? Um armarinho, um lugar de eletroeletrônico, sempre tem algum lugar que você consegue fazer cópia. Eu recomendo que você vá nesse local para você fazer suas cópias, que você paga tipo uma mixaria lá de centavos para você fazer a cópia dos seus documentos, porque se você for fazer na própria escribania, eles cobram pelo menos aí o triplo do preço na cópia, mas fica a seu critério, é só uma sugestão. Mas tire a cópia e aí você vai na escribania e você vai pedir só para eles autenticarem. Você vai mostrar as originais, vai mostrar as cópias, e eles vão simplesmente colocar um carimbo em todas as cópias e assinar atestando que aquilo ali são cópias autenticadas. Ah, e um detalhe: o comprovante de entrada no país, ele agora é um documento que você vai precisar para poder fazer a solicitação da sua residência. Então você também vai fazer uma cópia dele. Você vai fazer uma cópia de todos os documentos que você trouxe do Brasil, e você também vai tirar uma cópia do seu comprovante de entrada no Paraguai. Aquilo ali também é um documento agora que faz parte do processo. Faça uma cópia e faça a autenticação dele na escribania também, depois que você chega no Paraguai, certo? Lá no Paraguai você só vai precisar coletar mais 3 documentos. Quais são? O comprovante de entrada, que você já tem assim que você chega no Paraguai. E os outros 2 são antecedentes criminais.
só que eles são dados em órgãos diferentes. Um é o da Interpol, que é um antecedentes criminais para dizer que você não tem nenhum problema, né? Você não tem a ficha suja internacionalmente. E tem um que é o certidão de antecedentes criminais de estrangeiros do Paraguai, para dizer que você não tem a ficha suja dentro do Paraguai. Você vai em dois órgãos diferentes. Um, você vai na Interpol, e o outro você vai numa departamento de informática da Polícia Nacional, certo? Novamente, no e-book que eu estou deixando aqui no link, tem o endereço de cada um desses locais, o endereço lá em Assunção de cada um desses locais que você vai para solicitar esses documentos. Esses documentos, eles exigem a cobrança de uma taxa, que também está tudo especificado, a taxa, o endereço, o que é que você precisa. Você vai precisar levar os seus documentos brasileiros que você levou para o Paraguai, você vai precisar levar eles para você poder fazer a solicitação desses documentos lá no Paraguai, certo? Então é por isso que você tem que levar a cópia, porque você vai dar a cópia para eles, certo? Voltando, você vai lá na Interpol, e lá na Interpol você vai solicitar um documento que é o antecedentes criminais da Interpol. Depois que você solicitar o antecedentes criminais da Interpol, você vai lá no departamento de informática e você vai solicitar o antecedentes criminais de estrangeiros do Paraguai lá no departamento de informática. A certidão de antecedentes criminais da Interpol não sai no mesmo dia. Eles pedem um prazo aí de cerca de 4 ou 5 dias para ficar pronto, certo? Mas o da informática, o de estrangeiros do Paraguai, sai no mesmo dia, certo? Então coloquem isso na sua agenda também. E pronto. Esses são os documentos que vocês vão precisar para poder dar entrada na sua residência, certo? Depois que você solicitar esses documentos, você vai novamente tirar uma cópia autenticada desses documentos, da certidão de antecedentes criminais da Interpol e a certidão de antecedentes criminais de estrangeiros do Paraguai. E aí você vai ter que tirar uma nova cópia autenticada de tudo. Por quê? Porque você provavelmente deve ter dado alguma dessas cópias nesses órgãos que você foi. Geralmente eles sempre pedem alguma cópia autenticada. Então, novamente, você vai tirar uma cópia autenticada de tudo. Você vai fazer bastante cópias autenticadas durante o processo. Tá? Fica aí, né, esse adendo aí para vocês. Então, vamos lá. Fazendo aqui um checklist mais uma vez. No Brasil, certificado de vacina da febre amarela, identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de viúvo, certificado de antecedentes criminais e foto 3x4. No Paraguai, comprovante de entrada do país, certificado de antecedentes criminais da Interpol e certificado de antecedentes criminais de estrangeiros do Paraguai. Com todos esses documentos em mãos, você já pode dar entrada na sua residência, certo? Como é que eu vou dar entrada nessa residência? Eu recomendo fortemente você fazer isso em um mutirão. Se programe para você fazer isso em um mutirão. Eu vou deixar aqui um link para vocês onde eu converso sobre a minha experiência, onde eu consegui solicitar minha residência esperando apenas um prazo de uma semana e gastando apenas R$3.000. Só nesse processo todo, normalmente, alguns despachantes cobram de 10 a 15 ou até mais do que isso, né? R$1.000 para poder fazer esse processo por vocês. Então, vocês podem fazer isso por conta própria, gastando bem menos. Eu gastei R$3.000 no meu processo. E eu recomendo fortemente que vocês também façam por conta própria e economizem esse dinheiro. Vocês vão ter um pouco mais de trabalho, mas não é nada de outro mundo ou impossível de se fazer, certo? Mas, voltando ao que eu estava falando antes, eu recomendo que você faça em um mutirão, porque você consegue fazer todo esse processo em um dia e você espera uma semana para receber a sua residência pronta. Se você fizer isso indo diretamente no Departamento de Imigração do Paraguai, o processo, digamos assim, o processo normal e burocrático, você solicitando no próprio departamento, você pode aí esperar aí pelo menos de 2 a 3 meses para você receber a sua residência pronta. Eu não recomendo isso. Você vai precisar esperar bastante tempo. Sendo que você pode esperar apenas uma semana se você puder fazer isso em um mutirão. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2025. Ainda tem previsão de mutirão para outubro e para novembro.
Só que depois que esses mutirões se encerram, eles só vão fazer próximos mutirões em 2026, ali por meados de março ou abril. Então, eu sugiro que vocês corram o quanto antes, caso vocês queiram fazer a sua residência ainda esse ano no Paraguai. Ou então você faz pelos métodos tradicionais, normal, indo diretamente no órgão lá do Departamento de Imigração e espera cerca de 3 meses, que aí não tem problema ficar para o próximo ano. Você vê aí o que fica melhor para o seu objetivo, para o que você procura. Então, de antemão, eu deixo aqui para vocês, novamente reforçando, o link para o e-book, onde eu deixo tudo muito detalhado. Eu dou até dicas de como você pode procurar passagens baratas para você poder ir para o Paraguai e assim você poder fazer passo a passo, por conta própria, a sua residência fiscal no Paraguai. Se você tiver alguma dúvida, algo não ficou claro, pergunta aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Você tem algum amigo, algum parente, algum conhecido que também está querendo fazer a residência no Paraguai? Compartilhe esse vídeo com ele que você vai estar ajudando a ele e a mim. Eu vou ficando por aqui hoje, mas eu te vejo por aí.